Já diria o grande arquiteto moderno Walter Gropius, o processo de projetar um grande edifício ou uma cadeira difere apenas em grau, não em princípios. E inspirado no meu novo livrinho que chegou nessas férias de julho, eu resolvi trazer aqui para vocês 5 cadeiras clássicas da primeira geração do design moderno. Cadeiras de quase 100 anos atrás que você provavelmente já viu ou a partir de agora vai reparar e vai ver por aí, e cadeiras muito especiais, por isso merecem estar aqui nessa nossa lista, nesse nosso vídeo. Fica até o final para conhecer um pouquinho mais da história do design moderno comigo. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Juliano Coimbra e seja muito bem-vindo ao Arquiteto de Humanas, esse nosso canal onde a gente fala sobre design, sobre arquitetura, sobre mobiliário, e você é meu convidado aí, se gosta, se curte esse assunto, te convido a conhecer os outros vídeos já do nosso canal, também a se inscrever e ficar por dentro do que virá aí nos novos conteúdos. Se você curte design de mobiliário, design moderno, tenho certeza que vai gostar desse vídeo também, então não esquece de dar aquele joinha, tá bem? Pois sem mais delongas então, vamos à nossa lista das 5 cadeiras que eu preparei aqui. A primeira cadeira que eu tenho aqui para mostrar para vocês, na realidade é uma poltrona, a LC2 de Le Corbusier, Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand, de 1928. Ela tem estrutura em aço tubular cromado e uma forma cúbica de estofado em couro que parece muito confortável, muito resistente, enfim, uma poltrona muito interessante que faz parte também de uma série de mobiliário que os três projetaram ali por meados da década de 20. Le Corbusier, para quem não sabe, é um dos arquitetos mais famosos do movimento moderno, né, desse início da arquitetura moderna, tanto em textos teóricos, né, em desenvolvimento de ideias, como também em projetos que ele foi fazer principalmente mais para frente na carreira dele. Mas ele também fez mobiliário, né, e esses são algumas das peças dele são muito famosas até hoje. E o fato de eu incluir nessa lista é porque tanto essa poltrona LC2 como outras que eu vou trazer aqui, são móveis que a gente vê até hoje por aí em vários projetos sendo usado em interiores contemporâneos para mostrar que esses móveis envelheceram muito bem. Essa poltrona vai fazer 100 aninhos daqui a 6 anos, gente. Então é muita vanguarda, né? Se a gente comparar um carro dos anos 20, era uma máquina tosca, né? Mas o mobiliário daquela época até hoje ele tem um design muito atualizado com as tendências contemporâneas. E isso que é muito interessante. O Le Corbusier também era muito polêmico nas suas teorias, nas suas ideias, né? Ele foi o cara que popularizou, por exemplo, a frase a casa é uma máquina de morar. Então ele tinha essa ideia do funcionalismo muito forte, né? E o mobiliário dele também traz um pouco disso. Tem inclusive uma outra peça bem famosa, a LC4, que é uma chaise longue, uma espreguiçadeira, que tem ângulos já bem pensados na ergonomia, no conforto, na funcionalidade. E falando em funcionalidade, ela inclusive permite um ajuste de angulação, se eu quero estar mais deitado ou mais sentado, né? Ou seja, essa versatilidade tem tudo a ver também com a função de se reclinar, de se deitar. É por isso então que coloquei Le Corbusier aqui na nossa lista. Claro, Le Corbusier merecia um vídeo só dele, então inclusive se você quiser ver aqui alguma vez eu falando sobre arquitetura ou ideias de Le Corbusier, deixa no comentário que quem sabe eu faço um vídeo no futuro. Vamos para a nossa quarta cadeira, a cadeira Cesca, de Marcel Breuer. Ela tem também uma estrutura em aço tubular cromado, com o seu assento e o seu encosto em madeira vergada revestida por palhinha. Sobre o autor, Marcel Breuer era húngaro e foi estudar na Bauhaus, aquela escola de design e arquitetura e artes aplicadas muito famosa, né, que durou de 1919 a 1933 na Alemanha. O fundador dessa escola, inclusive, foi Walter Gropius, aquele cara da frase que eu falei no início do vídeo. Pois bem, e o Breuer foi um dos primeiros alunos da Bauhaus, ganhou um super destaque pelo seu talento na parte do mobiliário, que acabou depois de 5 anos de curso ficando como professor na instituição, e ali ele desenvolveu vários protótipos e muita coisa inovadora. Uma delas foi essa cadeira que eu trouxe aqui, a cadeira Cesca,
né, em homenagem à sua filha Francesca, mas o nome comercial veio muitas décadas depois. Mas o que tem de interessante nessa cadeira? Além do aço tubular, que o Breuer já tinha experimentado em outros projetos, fica até o final que você vai ver, é o fato dela ser uma cadeira em balanço, ou seja, o pé vai vindo lá na frente, depois dobra no assento lá atrás e a cadeira se sustenta, apesar de não ter 4 pernas. Essa ideia originalmente não foi do Marcel Breuer, mas houve um outro arquiteto holandês que uns anos antes já tinha experimentado com sucesso essa estrutura de cadeira em balanço. O nome desse arquiteto era Mart Stam, em 1926 é o protótipo dele, mas o Breuer conseguiu fazer esse protótipo que é um tanto quanto mais bonito, mais bem acabado, ganhou mais sucesso comercial, mais notoriedade, porque é só olhar em qualquer revista de decoração de interiores, qualquer feira, vai aparecer uma cadeira Cesca do Marcel Breuer, que é de 1928 também, em um projeto agora desse ano. Então tá, quarto lugar para a cadeira Cesca de Breuer. No terceiro lugar, uma cadeira que eu admiro muito, a cadeira Barcelona, de 1929, autoria de Ludwig Mies van der Rohe. Mies era também um arquiteto alemão, também era vinculado à Bauhaus, foi diretor da Bauhaus de 30 a 33. Essa poltrona, essa cadeira, ele fez especialmente para o pavilhão alemão na Exposição Internacional de Barcelona, em 1929. Então ficou conhecida como cadeira Barcelona. Ela tem uma inspiração na sella curulis, aquela cadeira dos magistrados romanos. Quem lembra do vídeo sobre mobiliário da antiguidade vai ver aquela cadeira lá. E isso é interessante para justamente a gente ver, embora a gente esteja falando aqui de um design totalmente inovador, vejam como as fontes do passado elas sempre são de novo recorridas, a gente não faz nada do nada. Por isso que é tão importante a gente estudar a história, a gente conhecer mais da história, a gente ter mais repertório para conseguir inclusive buscar essas fontes quando a gente vai criar algo novo. A cadeira Barcelona tem esses perfis chatos também de aço cromado e assento e encosto em um estofado muito elegante, muito bonito, em botonê, né? Aquela costura com botõezinhos. A primeira vez que eu vi essa poltrona, ou uma réplica dela, foi num consultório de uma dentista que eu fui uma vez. E eu achei aquilo incrível, porque eu estava estudando design, estava já, né, no curso técnico, na arquitetura, não lembro, mas eu vi, uau, uma poltrona Barcelona. E de novo, gente, uma poltrona de 1929, que eu vi lá por 2010, 2012. Então, assim, é um móvel que continua totalmente atual. Mies já tinha trabalhado com aço tubular na cadeira MR10, mas eu considero a Barcelona a obra-prima do seu mobiliário, porque é a mais presente, é a mais citada, é a que mais foi adiante, a que mais ganhou notoriedade. Por isso está aqui na nossa lista top 3, cadeira poltrona Barcelona. Vamos à nossa segunda cadeira. Agora vocês vão me zoar, agora vocês vão achar que eu tô ficando louco, porque eu trouxe aqui a cadeira vermelho e azul do Gerrit Rietveld. Então tá, agora o Juliano tá de sacanagem. Olha o móvel que ele nos traz. Um troço feito de chapa, assim, tosco pra caramba, com umas cores escandalosas. Qual é que é? A gente precisa entender esse contexto e precisa entender também qual é a ideia do autor. Projetada entre os anos de 1917 e 1918, essa cadeira ficou realmente famosa em 1923, quando ela ganhou essa versão pintada em cores primárias, em azul, vermelho, amarelo e o preto ali neutrão, né? A escolha dessa forma e dessas cores não é por acaso. O Gerrit Rietveld se filiou ao movimento do De Stijl, que era um movimento holandês de artistas e pintores, arquitetos, designers que queriam pensar a arte para além dos sentimentos, do sensorial, da subjetividade, da forma mais objetiva, mais pura, mais racional possível. Uma arte com precisões científicas, livre da natureza. Uma obra muito famosa dessa época é a do pintor holandês também, pertencente ao De Stijl, Piet Mondrian. Composição com vermelho, amarelo e azul. Talvez, ao contrário das demais cadeiras, talvez essa para nós hoje pareceria algo muito estranho.
né? A gente não imagina ela no meio da nossa sala, mas é que ela não foi pensada assim. Ela não foi pensada para ser um sucesso comercial. Ela não foi pensada para ser uma atração e um objeto de desejo do público consumidor. Ela é mais uma cadeira manifesto. Ela é uma síntese. Se nós formos pensar o que uma cadeira, o que uma poltrona significa, a gente vai chegar provavelmente nessa forma. Se a gente for pensar aí como que eu poderia revestir, como que eu poderia trabalhar plasticamente as cores, a gente vai começar dessas 3 cores e a partir daí... Então assim, é uma síntese, é uma espécie de uma ideia da essência do que uma cadeira significa. Então ela não é, na realidade, uma cadeira pensada em vender, mas é uma cadeira enquanto obra de arte. Ela é uma obra de museu, no final das contas. Tanto que, ao contrário do que se fazia na época com mobiliário para produção industrial, onde se dava um nome em forma de código, né, como desde a época do Tonet se fazia, essa é a número 14, essa é a número 26. Essa cadeira, ela não levou um código, ela levou um nome, como as obras de arte também levavam. Então, ela não é simplesmente a cadeira RB29, ela é a cadeira vermelha e azul. O fato dela não ser lá uma cadeira confortável, ser feita com chapas duras, um ângulo talvez que não seja lá muito agradável de sentar, não é preocupante para o seu criador, porque no final das contas, Gerrit Rietveld não queria fazer uma cadeira pensando na funcionalidade, ele queria um objeto estético que significasse a ideia de uma cadeira. E é por isso, por essa importância conceitual, que eu coloquei a cadeira vermelha azul na nossa listinha top 5. Vamos então à nossa última cadeira da lista. Eu espero que você esteja gostando e esteja aprendendo alguma coisa. E se está curtindo mesmo, por favor, não esquece, se ainda não curtiu, de deixar aquele joinha legal aqui no vídeo para eu saber que esse conteúdo está sendo relevante e poder fazer outros conteúdos, de repente outras listas parecidas com essa, para compartilhar aqui com vocês. Se tiver alguma dica de lista também, podem deixar nos comentários aí. A cadeira que eu coloquei aqui como top 1, que eu acho que realmente é uma cadeira que representa muito bem esse momento do design moderno, é a cadeira Vassili, de também Marcel Breuer. E por que eu acho essa cadeira tão importante? Ela é mais nova do que as outras, ela foi feita em 1925 e ela foi sim uma das primeiras experiências com aço tubular. E se vocês forem ver, quase todas as outras cadeiras que a gente trouxe aqui que marcaram a época também trabalharam com aço tubular. Aí vocês vão dizer, ok, então o Breuer descobriu a tecnologia do aço tubular? Não. Há 30 anos antes, lá por 1890, já existia mobiliário feito com aço tubular. Mas esse mobiliário tubular estava aonde? Ele estava em hospitais, ele estava em clínicas, por quê? Pensando na higiene, né? Pensando nesse mobiliário feito em escala, muitos quartos, né? Hotelaria hospitalar. Jamais se pensava em trazer aquele móvel frio, aquele móvel, né, estranho, com aspecto de sanatório, de hospital, para dentro dos lares das pessoas comuns. E foi essa a grande inovação, porque quando essa tecnologia recebeu uma forma apropriada, recebeu um desenho, um design mais atrativo, ela pôde sim entrar nos projetos de interiores, nas decorações de casas modernas. E esse é o mérito do projeto do Breuer. Essa cadeira, por sinal, se chama Vassili por uma homenagem dele para um dos professores da Bauhaus, o pintor russo Vassili Kandinsky. E além dessa estrutura toda, ela tem também as tiras de couro que fazem a ligação e preenchem essa forma vazada que a cadeira tem, que é muito interessante, né? Com esses ângulos, esses braços elevados. Uma cadeira que tem um charme bem peculiar e que com certeza marcou a época dos anos 20 no design moderno. Uma das coisas que inspirou o Breuer a trabalhar com aço tubular foi observar os guidões das bicicletas, que
já existiam na época. Então, como eu disse, ele não inventou a tecnologia, mas ele trouxe essa tecnologia pro mobiliário doméstico. Grandes cadeiras da primeira geração do design moderno. Elas não estão aqui somente porque são sucessos de funcionalidade, nem todas são extremamente confortáveis, mas elas são sim cadeiras que marcaram época, que até hoje se encaixam em projetos contemporâneos, que até hoje a gente vê por aí sendo usada, sendo citada como referência. Então eu acho muito importante para qualquer arquiteto, qualquer designer conhecer pelo menos essas 5 cadeiras, e esse é o objetivo desse vídeo aqui. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de compartilhar e mostrar ele para outras pessoas. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, é um prazer estar compartilhando com você, e a gente se vê no próximo vídeo aqui do Arquiteto de Humanas. Tchau, tchau!